Brasil no século XX, um período de profundas transformações. O século XX se revelou como uma era repleta de acontecimentos cruciais e transformações de magnitude ímpar para o Brasil. Durante esses 100 anos, a nação testemunhou mudanças em sua esfera social, econômica, política e cultural, que deixaram marcas indeléveis em sua identidade e influenciaram significativamente a dinâmica global. Desde o alvorecer do novo século até o encerramento do milênio, o Brasil foi palco de uma série de eventos e trajetórias que refletiram tanto suas aspirações mais elevadas quanto os desafios intrínsecos. Neste vídeo, aprofundaremos nossa compreensão sobre os principais marcos que moldaram o país entre os anos de 1900 e 2000. Os anos iniciais, um panorama de transições políticas e industrialização. O início do século XX assinalou uma fase de transição política no Brasil. A recente abolição da escravidão, ocorrida em 1888, acarretou desafios econômicos e sociais significativos em uma nação que buscava se desvencilhar de um sistema econômico baseado no trabalho escravo. Simultaneamente, emergiu o cenário da industrialização incipiente, marcada a expansão da economia brasileira, além da dependência quase exclusiva do setor cafeeiro e fomentando processos de urbanização e diversificação econômica. A Era Vargas. Metamorfoses políticas e sociais de destaque. A década de 1930 deflagrou um dos períodos mais marcantes da história brasileira, a Era Vargas. O governo autoritário de Getúlio Vargas, instaurado por meio de um golpe de Estado em 1930, foi pautado por iniciativas de modernização, industrialização e políticas trabalhistas. Este período testemunhou a criação de instituições e leis que exerceriam profundo impacto sobre o mercado de trabalho e a seguridade social do Brasil. A exemplo da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, promulgada em 1943. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. O que nos cumpre é manter estrita neutralidade ativa e vigilante na defesa do Brasil. Fluxos de redemocratização e perturbações políticas. Os anos 1940 assistiram o Brasil emergir da Era Vargas e retornar ao sistema democrático. Entretanto, a estabilidade política do Brasil foi abruptamente interrompida por uma série de golpes militares e convulsões políticas, culminando no golpe militar de 1964. Este evento marcou o início de um prolongado período de ditadura militar que perdurou até meados dos anos 80. Durante este período, o Brasil experimentou repressão política, censura, violação dos direitos humanos e o rompimento de movimentos de resistência que ardentemente lutavam pela restauração da democracia. Anos 80 e 90. Transição democrática e enfrentamento dos desafios socioeconômicos. Os anos 1980 foram caracterizados por uma intensificação dos movimentos de protesto e pela pressão incansável pela redemocratização. As eleições diretas para a presidência, realizadas em 1889, marcaram um marco significativo após décadas de regime militar. As manifestações populares se multiplicavam em todo o país, pedindo eleições diretas para presidente. Em Brasília, o presidente João Figueiredo se reunia com os presidenciáveis Mário Andreasa, Paulo Maluf, Marco Maciel e José Sarney, pedindo que os quatro lutassem para manter a escolha do futuro presidente pelo colégio eleitoral. O presidente queria neutralizar a pressão do povo nas ruas. Mesmo assim, no dia 24 de fevereiro, mais de 300 mil pessoas saíram em passeata pela capital mineira, Belo Horizonte, e se reuniram no primeiro dos grandes comícios pelas diretas já. 2 meses depois, a Praça da Sé, em São Paulo, foi palco da maior manifestação da história do país, reunindo 1,5 milhão de pessoas. A década de 1990, por sua vez, acolheu um período de transição econômica, caracterizado por políticas de abertura comercial e processos de privatização. Entretanto, essa fase também apresentou desafios como taxas inflacionárias elevadas, endividamento externo e disparidade socioeconômica.
diversidade cultural e forjamento da identidade nacional. Ao longo do século XX, o Brasil viu emergir uma efervescência no cenário cultural e artístico. O movimento modernista da década de 1920, liderado por figuras como Mário de Andrade e Oswald de Andrade, buscou redefinir a identidade cultural do país, celebrando suas matrizes indígenas, africanas e europeias. Paralelamente, a música popular brasileira conquistou notoriedade, com gêneros como samba, a bossa nova e o tropicalismo galgando, reconhecido tanto no âmbito nacional quanto internacional. Os desafios contemporâneos e os caminhos a serem trilhados. À medida que o século XX chegava ao seu epílogo, o Brasil ainda deparava com desafios de monta: a pobreza, a desigualdade, a corrupção, a violência e questões ambientais emergiram como fronteiras críticas a serem enfrentadas. Entretanto, o país também testemunhou avanços notáveis, tais como a consolidação da estabilidade política, fortalecimento do regime democrático e o impulso do crescimento econômico. Não há presentemente motivos de espécie alguma, de ordem moral ou material, que nos aconselhem a tomar partido por qualquer dos povos em luta. Dois meses depois, a Praça da Sé, em São Paulo, foi palco da maior manifestação da história do país, reunindo 1,5 milhão de pessoas. O século XX no Brasil configurou-se como um período de metamorfose profunda, repleto de desafios superados e transformações moldadas por várias forças em seus domínios políticos, econômicos, sociais e culturais. Do acaso do sistema escravocrata às batalhas travadas pela retomada da democracia, o Brasil traçou uma trajetória multifacetada de eventos e evoluções que contribuíram para construir a complexa tapeçaria de sua identidade nacional. Na transição para o século XXI, o Brasil incorporou lições aprendidas e alimentou uma determinação contínua para enfrentar os desafios contemporâneos, pavimentando um caminho em direção a um futuro mais promissor. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal A Origem. Ative as notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos. Deixe nos comentários suas opiniões e sugestões de vídeo. Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.